Bom dia, tudo bem? Eu espero que todos bem, depois dessas férias aí que não foi das melhores, mas enfim, vamos continuar com os estudos, tá? Então, hoje a gente vai falar da fisioterapia respiratória nos pacientes que têm alguma patologia neurológica, tá? Eu sei que alguns já trataram, né, de pacientes com alguma doença, né, alguma patologia neurológica, já trabalharam, então já tem uma noção, já tem uma visão melhor sobre isso, tá? Mas aí quem às vezes não teve essa vivência mais perto, pode, né, tá melhorando, tá? Vou mudar aqui, gente. Então, de início, a gente sabe, né, que a Organização Mundial da Saúde, ela fala, né, que mais de 1 bilhão de pessoas, né, no mundo apresentam alguma patologia neurológica. E isso pode, assim, piorar, né, assim, aumentar devido ao envelhecimento, né, da população, tá? E as doenças mais comuns são AVC, lesão medular, TCE, esclerose múltipla, paralisia, né, cerebral, tá? Então, a gente vai estar falando a fisioterapia respiratória nesses pacientes, que vocês devem, né, imaginar que tem ali uma alimentação, tá? Então, do AVC. Então, a gente sabe que o AVC é a perda da funcionalidade, né, que ocorre contralateral, então se a parte afetada do cérebro foi a direita, então a parte motora vai ser a parte esquerda, tá? Vai apresentar hipotonia muscular no seu estágio mais agudo, mas depois pode evoluir com a hipertonia, rigidez, estupro, né? E assim, depois mais crônico, tá? E a principal sequela pós-lesão do neurônio superior é chamada de espasticidade, tá? Sendo causada por mecanismo de plasticidade natural do organismo. E, assim, o que vai acarretar essa espasticidade na parte respiratória, tá? Se você... É tudo questão da gente, né, ir pensando, imaginando aquele paciente que tem, por exemplo, um AVC. Ele que tem aquela, né, às vezes tem aquele padrão flexor. Imagina um padrão flexor, né, nessa região aqui. Então, essa região, braço aqui, vai influenciar no tórax, onde está, né, os pulmões, onde está alocado os pulmões. Então, tudo isso vai estar acarretando, e assim, por um problema neurológico, vai estar, por exemplo, piorando uma parte pulmonar, tá? E o fisioterapeuta trabalha com isso. Lesão medular, tá? É caracterizada por comprometimento parcial total do funcionamento da medula espinhal e podendo levar a alterações nas funções motoras e déficits sensitivos, tá? E dependendo do nível da lesão, né, tem alteração das vísceras, autonômicas, disfunções especterianas, sexuais, tróficas, tá? E tem a paraplegia e a tetraplegia, desculpa, gente. Então, a gente sabe, eu acho que quando a gente vai falando nessas patologias, sempre vem algum nome de algum paciente que a gente, né, teve contato. Então, assim, então de lesão medular, né, a gente sabe que não para essa aula de hoje, mas assim, a função autonômica que ele fala, combinada com a inatividade física, ela resulta na modificação adaptativa vascular periférica do coração, tá? Então, vai alterar o coração, consequentemente o pulmão, dependendo da área da lesão, né, do nível da lesão, o que acontece? Ele, por exemplo, está associada a T5, quando é nível médio torácico, está associado à arritmia, aumento da estimulação simpática para o coração, então vai ter uma taquicardia, tá? Independente se está em repouso ou se está em alguma atividade, tá? E quando está um nível de lesão mais alta, T3, ele prejudica a contratilidade cardíaca e atrofia cardíaca, tá? E, por exemplo, na parte pulmonar,
o paciente, ele, né, ainda mais quando é tetra, ele não tem esse controle, né, aqui não tem muito controle de braços para estar, por exemplo, abrindo, né, a caixa torácica, ajudando nessa expansibilidade. Ele sempre vai estar aqui, como a musculatura está flácida, então o que acontece? Ele vai estar todo flácido, né, assim, toda essa flacidez muscular, ele vai ter que sustentar apenas com os ossos, tá? Então o que acontece? Tudo isso vai diminuindo, vai acarretando a uma diminuição de capacidade pulmonar. A gente vê, né, na clínica, a gente viu bastante, tá? O TCE, tá? Ele envolve traumas, né, de origem primária, que são lesões iniciais do tecido cerebral, tá? E as sequelas, né, do pós-TCE varia com a região afetada, tá? As sequelas motoras resultam em paresia, flacidez, tremores e espasticidade, alteração de coordenação, propriocepção, equilíbrio e impede a capacidade de realizar atividades da vida diária. Então, sempre os pacientes com TCE, dependendo da região que foi atingida, né, vai apresentar alguma deficiência, né, e que também geralmente acarreta a parte pulmonar, tá? E daí a gente vai ter que estar trabalhando isso. E não sei se vocês lembram, tem a Ana Paula, a Carol, que que fez a tese de mestrado delas, né, esse ano que passou, agora já defendeu, 2020 já defendeu, falando muito bem dessas patologias neurológicas e a reabilitação cardiovascular, né, e respiratória desses pacientes, tá? E fizeram um trabalho bem legal. E até algumas de vocês eu sei que acompanharam a coleta, né, dos dados, tá, e etc. Depois a gente vai falar sobre isso também. A esclerose múltipla, tá, é considerada uma doença do sistema nervoso central, um distúrbio neurológico progressivo. Então, como ele é progressivo, né, vai cada vez mais degenerando. E o que acontece? Nessa parte da esclerose múltipla, a gente não pode esquecer que a evolução da doença vai necessitar muito do físio. Porque, assim, inicialmente tem aquela perda de força, tem a espasticidade, né? Distúrbio de marcha, fadiga, tudo, porém, né, assim, mais na evolução, né, mais final, a parte pulmonar, que é o paciente, ele não vai conseguir fazer aquele comando, né? Mandar o comando certo, né? Em relação à respiração, o diafragma está contraindo corretamente e aumentando, assim, não aumentando, mas mantendo aquela capacidade pulmonar, tá? E assim, daí, por exemplo, a gente sabe que na evolução da esclerose múltipla, o paciente é tracostomizado, usa ventilação mecânica. Então, usa ventilação mecânica, aí que o fisioterapeuta vai ter que trabalhar mais, porque não vai ter força para expelir, tá? Aquela secreção que vai juntando, porque o paciente ele fica acamado, não se movimenta, então a limpeza, né, a higiene brônquica dele já é deficitária. Então a gente, né, tem todas essas partes para lembrar e daí como a gente tem que trabalhar. PC, né, paralisia cerebral. Então ela apresenta hipertonia, né, mas e mais importante da deformidade, criando desequilíbrio muscular entre os músculos espásticos e seus antagonistas fracos, tá? Então, a paralisia cerebral, a gente também trabalhou né, com alguns lá na clínica. Então, assim, esse desequilíbrio muscular, ele gera alteração na mecânica respiratória e favorece o encurtamento da musculatura inspiratória e abdominal. A abdominal apresenta essa tensão enfraquecida. Ela mantém sempre rígida, porém ela tá fraca. Ela mantém a rigidez que permite, entendeu?
coisa que a gente vai falar também bastante da paralisia cerebral, não questão da paralisia cerebral, mas até em outras, questão da postura, tá? A postura desses pacientes vão, por exemplo, alterar o tórax, tá? Então, vai tudo acarretar essa parte respiratória. Então, qual que é a importância sobre essas patologias? Na questão da importância das patologias, é que assim, a gente sabe que a somatória de todos os fatores, de todas elas, tá, impacta na qualidade de vida e na execução das atividades da vida diária. Então, o nosso foco é o quê? É reabilitação, certo? Fisioterapeuta é reabilitação. Então, a gente vai ter que reabilitar a parte respiratória devido a esses fatores que impactaram, devido nessas patologias, tá? E a gente sabe que muitas das patologias, por exemplo, PC, o que acontece? Ele também tem um cognitivo, né, diferenciado, tem um cognitivo, né, deficitário. Então, o que vai acontecer? Além da a gente sabe a importância, né, dessa fisioterapia, mas a gente também tem que trabalhar a nossa criatividade para imaginar atividades para trabalhar com esses pacientes, tá? Então, é uma área bem bacana de se trabalhar. A importância e os objetivos dos exercícios respiratórios. Então, se a gente vai traçar um plano de atendimento terapêutico, tá? De fisioterapêutico, a gente tem que ter esse objetivo de aumentar a função pulmonar, tá? Promover adaptação muscular e diminuição da fadiga. Então, por mais que às vezes muitos pacientes, um TCE, um lesado medular, que está em cadeira de rodas, não tem muitas atividades, então ele não vai conseguir fazer muitas atividades, então não vai cansar muito. Porém, devido a esse imobilismo que ele tem, o que acontece? Pequenas coisas que às vezes até ele não faz. Uma simples transferência de uma cadeira de roda para uma cama, né, um leito, ou transferir da cadeira de roda para dentro do carro, etc., isso já fica cansativo. Ele não está fazendo esforço, ele está apenas tentando ali ajudar a se segurar, isso aí torna cansativo, tá? Cansativo da fadiga mesmo. Então, por isso a necessidade de trabalho do fisioterapeuta, tá? Melhora da capacidade funcional, da resistência muscular, tá? Então, assim, tudo que é treinado, né, ele vai estar aguentando, né, assim, essas atividades de uma melhor maneira. Então, aumentando essa resistência muscular, né, vai estar ajudando ele. Então, se ele tem essa resistência muscular, a parte pulmonar dele também vai estar sendo ajudada, porque ela vai estar se redirecionando, né? Vai estar ajudando naquele momento. Aquele músculo está precisando ser ativado, então, né, vai precisar respirar muito rápido para ter mais O2, né, para ter uma reserva maior, entendeu? Então, isso a fisioterapia consegue trabalhar, tá? Melhorando para esses pacientes. Daí, promover a adaptação muscular e diminuição da fadiga, que eu tinha falado, que está ali em cima e não tinha visto. Aumento da tolerância ao exercício. Então, aqueles pacientes que, por exemplo, um AVC, que não está parado totalmente, que ele consegue fazer uma esteira, consegue, né, fazer algumas atividades mais que exigem mais do paciente, então eles vão conseguir uma tolerância maior do que se, por exemplo, se ele tivesse acamado sem fazer exercício nenhum, tá? E é objetivo também maior prevenção de comorbidades e mortalidades por doenças cardiorrespiratórias. Então, o paciente que é bem trabalhado, que tem bons objetivos e cumpre esses objetivos dos exercícios, o que acontece? Uma pneumonia, né? Uma hipóxia, tá? Isso daí vai sendo minimizado, essas comorbidades, né, que podem vir mais para frente,
vão ser minimizadas. Talvez nem tenham, mas se vierem, vão ser minimizadas, tá? E quais exercícios respiratórios, tá? A maioria deles todos vocês, né, conhecem, já trabalham, né, com esses exercícios aqui que está mostrando na tela. E, porém, qual que é a diferenciação, tá? Ah, mas eu trabalho isso com os pacientes, né, assim, sem nenhuma lesão medular, sem nenhuma patologia, né, neurológica. Eu trabalho esses exercícios com alguém que tem uma patologia pulmonar, né, tem um DPOC, etc. Uma asma. Então, esses exercícios, eles também podem ser utilizados para os pacientes de neuro, só que às vezes, muitas das vezes, sendo adaptado, tá? E assim, é bem importante por causa, assim, da parte da MHP, né, da manobra de higiene brônquica, porque às vezes, muitas das vezes, não conseguem tossir adequadamente, tá? Então, isso tudo, o que acontece? A gente vai estar ajudando, né, esses pacientes. Tá, então, e agora? Né? A gente tem que avaliar o paciente individualmente para perceber todas as necessidades desse paciente, tá? Então, a gente avalia, né? A gente já tem a avaliação, né, que vocês conhecem, né, da clínica, mas a gente tem que avaliar só se, por exemplo, com um Peak-Flow, com uma nova colorimetria, essas coisas. Não, certo? A gente avalia também a parte do indivíduo, assim, estrutural, porque muitas das vezes um PC, ele, né, ficou tanto tempo na cadeira que tem uma escoliose, né, que assim, tem uma deformidade da estrutura na região aqui torácica, ou às vezes até abdominal, entendeu? A gente tem que avaliar cada indivíduo, cada paciente, né, com a sua patologia. A gente tem que saber as patologias para saber se tem evolução, igual a esclerose, né, múltipla. A gente tem que saber se vai progredir ou não. Uma escoliose, a escoliose vai manter aquela escoliose? Não, a gente tem que, né, promover uma melhor, né, posicionamento para aquele paciente, para melhorar, né, a expansibilidade daquele paciente. A espasticidade, né, que eu falei para vocês lá anteriormente, que a gente ia falar. A espasticidade. Isso daí é um grande, eu estava conversando com a Ana Paula, né, com a Ana Paula e com a Carol, esses dias, assim, perguntando sobre o projeto delas, tudo. Espasticidade foi um dos maiores, assim, uma das maiores dificuldades para assim, executar os exercícios, porque elas executaram, né, a reabilitação cardiovascular, cardiorrespiratória na esteira. Então, a espasticidade dos pacientes foram a que mais, assim, mais impactou. Tá? Então, a gente tem que avaliar, tem que saber a parte de neuro. Que tipo de, né, de lesão que ele tem, aonde que é, o que vai impactar, isso aí tá interligado aqui, tá? Se vai ter evolução ou não, né? Como eu falei para vocês. Então, tudo isso é importante a gente estar levando em conta para melhor traçar um plano, né, de exercícios, né, com os melhores exercícios desses pacientes, tá? O que é importante também, né, sobre a avaliação de traçar um plano? A gente vai ter que usar muita criatividade, tá? Porque, por causa, igual eu falei para vocês, o cognitivo às vezes não ajuda, tá? Então, sei que muitas de vocês, né, trabalharam bastante a criatividade com os pacientes, eu lembro, e é muito importante isso para o fisioterapeuta, tá? Isso vai ajudar bastante. E sempre avaliar e acompanhar antes e depois dos atendimentos, tá? Então, assim, eu avalio, esse paciente chegou com uma escoliose, então, e daí eu consegui alongar, então melhorou a expansibilidade dele, eu consigo medir, você sabe, a cetometria, né, a posição da escápula, né, como que faz a expansibilidade, tá?
Então, tudo isso é importante a gente acompanhar o antes e depois, às vezes, dos atendimentos, ou até, por exemplo, igual a gente acaba fazendo os relatórios de meses, né, de atendimento, para ver uma melhora, tá? E esses pacientes, né, ajudar na qualidade de vida, no conforto deles, porque um paciente com uma respiração ofegante, paciente que tem muita secreção e conseguir se expectorar tudo, né, assim, manter aquela higiene brônquica dele, vai fazer uma grande diferença na vida dele, tá bom? Então, gente, esse é o último slide e queria agradecer, tá, a todas vocês, dizer que estou com saudades de todos e vou estar no Zoom, tá? Esperando vocês para qualquer dúvida, para a gente discutir essa videoaula que vocês vão estar vendo. Eu vou colocar também no AVA algumas literaturas, assim, pouquinha coisa. Vou colocar 2, mas assim vocês podem estar procurando mais e depois, né, sanando dúvida, não só nesse horário do Zoom, para assim, tentar entender melhor, às vezes, essas avaliações, traçar o plano e os exercícios respiratórios com cada lesionado, tá bom? Muito obrigada, gente!